Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma palestra do Grupo Meimei. Que bom que você está aqui conosco. O tema de hoje é Por que melindramos? É sobre o melindre. Vamos falar sobre esse tema interessante. A gente vai se basear na obra Reforma Íntima Sem Martírio, capítulo 17, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. Mas antes de começarmos, vamos procurar uma posição confortável, relaxando o corpo, que nós possamos nesse momento respirar pouco mais devagar, enchendo o nosso peito de ar, pedindo a bênção de Deus, que nós possamos sentir um relaxamento muscular, uma harmonia, um bem-estar que vem do mais alto para nós. Que a nossa mente possa se aguçar, que o nosso coração possa se encher de harmonia nesse momento, para que possamos refletir sobre o tema de hoje. Muito obrigado, Senhor. Ora, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, a seguinte passagem: até mesmo as impaciências, que se originam das contrariedades, muitas vezes pueris, sem valor, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, da qual entende que todos se devem dobrar. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então nós vamos falar sobre melindre. O melindre, ele é um exagero afetivo frente a uma contrariedade, frente a um incômodo. O melindre transforma qualquer situação cotidiana do nosso dia a dia numa ofensa pessoal. E o melindre, ele dificulta bastante os nossos relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais. Mas existe uma grande diferença entre o que é melindre e o que é ofensa. Vamos falar um pouco da ofensa, para ficar bem clara a diferença. As ofensas são agressões. Elas nos despertam o instinto da preservação. Essa agressão pode ser verbal, pode ser física, pode ser psicológica. Agressão, com certeza, natural, que a gente sinta um desconforto, um receio, até raiva. É esperado. É um instinto de preservação pela ameaça que se apresenta. E cabe ao ofendido o direito de defesa. A gente não pode se submeter às agressões. E a gente entende muito da agressão física. Hoje em dia tem se colocado cada vez com mais clareza nos meios de comunicação que as pessoas não podem se calar em relação à agressão física. Notoriamente as mulheres que sofrem agressão física em seus lares, no seu dia a dia. Não podemos nos calar. Tem que se proteger, tomar uma atitude ativa, mas de uma forma que você não fique perdido nesse mar de raiva e de revolta. A gente não pode perpetuar o ódio. Quando recebe uma ofensa, devolver com outra. Nós temos que nos proteger e tentar buscar depois algum tipo de reparação. Uma reparação, seja pela lei dos homens, ou seja pela lei de Deus. Mas o mais importante é que diante de uma ofensa, a gente se defenda sim e depois busque encontrar paz, fazendo o que é certo, mas sem ficar eternamente envolvido com isso. Então vamos diferenciar muito bem o que é melindre do que é ofensa. A ofensa, ela tem que passar por esse caminho de reparação, seja moral, seja jurídico, mas a ofensa, com certeza, nos cabe a defesa e procurar essa reparação. Com treino
e disciplina, essa ofensa que a gente recebe, esse mecanismo nosso de defesa que é ativado, a gente pode transformar isso, né, no caminho evolutivo espiritual, a gente pode transformar isso como uma alavanca de libertação, buscando sempre o crescimento espiritual. Sobre ofensa, não tem como eu deixar de lembrar daquela história do Chico Xavier, né, da morte do cachorro deficiente. Vocês conhecem essa história? O Chico tinha um cachorro deficiente, muito querido do Chico. Chico cuidava do cachorro, dava um trabalho, gastava dinheiro com o cachorro que tinha muitas dificuldades. Ficava até de madrugada cuidando do cachorro. Um dia o Chico chega em casa, o cachorro o observa com um olhar carinhoso, abanando a cauda, e depois o cachorro morre. Chico faz preparativos com muita tristeza e muito amor no coração, enterra o bichinho que partiu, né? E segue sua vida. Meses depois, através da sua irmã, Chico descobre que a morte do cachorro não foi natural. O cachorro foi envenenado por uma vizinha. E, pasmem, a vizinha fez isso, segundo ela, com boas intenções, para tirar o Chico desse sofrimento, ficar até de madrugada cuidando, gastando dinheiro com o animal que estava muito problemático. Chico, quando soube disso, ele se encheu de mágoa. Além da tristeza que ele já tinha da perda do cachorro, desse ente querido, ele se encheu de mágoa. Como pode? Isso é uma ofensa, uma agressão, compreendem? E ele, no direito de se defender, ele, não quero mais falar com essa pessoa, quero me preservar. Só que essa mágoa começou a atrapalhar os trabalhos do Chico. Emmanuel disse para ele que os espíritos de luz não conseguiam mais se aproximar. Essa mágoa é como uma proteção de boas energias. Conseguia de alguma forma criar uma couraça que deixava Chico perturbado nesse sofrimento. Então Emmanuel advertiu Chico. Emmanuel cita para Chico Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Mas vós que ouvis, eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem. E orai pelo que vos caluniam. Chico, tomado aí desse sentimento de reparação, ele tinha que resolver essa mágoa, estava impossibilitando o trabalho dele com as entidades em sofrimento. Então o Chico procura mais informações sobre a vizinha que cometeu esse envenenamento e ele descobre que ela precisava de uma máquina de costurar. Pessoa muito sofrida, como todos ali naquela região do Chico. Precisava trabalhar, uma máquina de costura seria de boa valia para ela, poderia manter o seu sustento com dignidade. Então Chico resolve comprar uma máquina de costura em longas prestações e presenteia essa vizinha, sem entrar em detalhes. Essa moça o abraça, o beija, e Chico naquele momento percebeu que aquela nuvem cinzenta que o cercava de mágoa foi se desfazendo e uma luz brilhante se fez da sua cabeça até os seus pés. Então, com disciplina, com crescimento espiritual, no futuro, que ainda não somos, não conseguimos fazer como Chico Xavier, não é verdade? No futuro, nós transformaremos as ofensas em oportunidades de crescimento espiritual. Mas, na situação que ainda estamos, espíritos endividados, passando aí do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nos cabe a defesa das ofensas, mas uma defesa que nós possamos de alguma forma nos preservar, manter alguma paz interior. Nós não podemos nos perder nesse mar de mágoa e tristeza que a ofensa traz para nós. Se conseguirmos perdoar, seria o ideal. Mas
na impossibilidade do perdão, que nós busquemos caminhos de defesa, mas uma defesa pacífica, com tranquilidade, preservando a nossa integridade. E eu falei de ofensa, mas o tema de hoje é melindre. Melindre, gente, é diferente. O melindre é uma outra coisa. Como eu disse, ele se refere a uma reação exagerada a pequenas situações corriqueiras, situações às vezes delicadas, mas situações simples. Nós nos indispomos com esses momentos de frustração. Isso gera muita mágoa e decepção sobre os fatos e as pessoas envolvidas. O melindrado, ele se entrega a fantasias que vão aumentando o problema. Essas fantasias são desgastantes sobre o que aconteceu. O melindrado se acha perseguido, como se todos estivessem contra a sua pessoa. O melindrado, ele se encoleriza. Ele agride o seu sistema nervoso com essa mágoa, com essa raiva, com essa cólera. Ele vai minando a sua saúde, levando à perda contínua de energia. O melindrado é como uma pessoa que encontra na porta da sua casa um peixe podre que lá foi deixado. Ao invés de retirar o peixe podre, colocá-lo de forma apropriada, num lixo, embalando para evitar o mau cheiro, o melindrado fica reclamando. Olha aqui, colocaram esse peixe aqui, olha aqui, mas quem é que teve a audácia de fazer isso? Isso é um absurdo. E o peixe fica lá, aos seus pés, cheirando mal, incomodando. O melindrado fica criando fantasias. Ah, mas eu sabia que isso ia acontecer, porque está tudo contra mim. De novo, alguém deixou esse peixe aqui, por que será? Em vez de ter uma atitude proativa, de dar um fim para esse peixe podre. O peixe, gente, ele é a contrariedade. Essa contrariedade diante de pequenas situações do dia a dia, essa contrariedade tem que ser reciclada na busca de maneira ativa por soluções pacíficas. Kardec nos diz que na raiz do melindre sempre está o orgulho. O orgulho é a raiz dos males, junto com o egoísmo, que assola a humanidade. Então, o melindre também tem a sua origem no orgulho. Kardec diz: julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, ao seu ver, constitui uma ofensa aos seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. O melindre, ele é um reflexo do nosso estado íntimo de fragilidade. É fruto do orgulho exacerbado, muitas vezes um orgulho mascarado de humildade. Porque a gente tenta, por prática, por disciplina, ser humilde. Não é que a gente vista uma roupa de humildade, a gente está tentando, a gente está exercitando. E muitas vezes o nosso eu milenar, ele está cheio de espinhos de orgulho e de egoísmo. E o melindre é justamente o momento em que a gente dá as caras do verdadeiro eu, aquele eu antigo que está lá dentro e precisa ser transformado. De uma maneira geral, nós nos sentimos melindrados por tudo aquilo que não sai do jeito que queremos, o que nos afronta o planejamento pessoal. Uma situação que nós dizemos: não, eu não concordo, não é bem assim que deveria ser, o meu jeito é melhor. Tudo aquilo que nos pareça uma desvantagem. As contrariedades são tomadas de formas exageradas como ofensa. E essas ofensas, pelo menos a forma como nós enxergamos, às vezes são situações corriqueiras, mas essa visão do melindre que transforma tudo em ofensa, isso com o tempo vai mudando o nosso estado íntimo,
minando a energia. E nós somos tomados de pessimismo, não vai dar certo, de animosidade, que absurdo, eu não aguento mais isso, de tristeza e de rancor. Eu não perdoo, não era para ser daquele jeito, eu fui humilhado. E às vezes foi uma conversa, algo que não saiu como esperávamos, uma posição que não conseguimos, o parente ou um amigo que nos fala uma coisa que nos pareceu uma ofensa pessoal, tudo vira tristeza e rancor. Por que isso acontece? Somos esclarecidos, temos compreendido o papel da evolução do espírito, queremos mais paz, mais harmonia em nossos corações, queremos saúde física e espiritual. Por que isso acontece? Esse vício da nossa personalidade, ele foi adquirido em múltiplas existências. Foi uma construção milenar que nós trazemos hoje, esse eu antigo que precisa mudar. Então, o melindre, ele já é uma coisa que nos incomoda há muito tempo. É o fruto de uma plantação doentia. Mas é claro, quando nós nascemos, e nós na infância temos um período em que ficamos mais maleáveis, mais abertos para a educação dos pais, é claro, às vezes há também uma falta de educação dos nossos pais. Os pais também têm uma responsabilidade no nosso comportamento, na nossa personalidade. Então, somado com a nossa herança milenar, tem a educação da infância, um momento que é descrito nas obras espíritas como uma janela que se abre para modificação de tendências ruins. E, infelizmente, muitos pais têm dificuldade de impor limites aos seus filhos, mostrando que a vida, os pais têm que mostrar que a vida é repleta de acontecimentos que fogem ao nosso controle e que cabe a nós uma postura mais ativa, mais inteligente diante da contrariedade, sempre transformando o acontecimento ruim em aprendizado. Se uma criança derruba um sorvete que estava em suas mãos e se desespera, é normal. Nós temos que ser compreensivos com o sofrimento da perda, mas temos que mostrar que é algo natural, que pode acontecer. E de maneira muito calma e tranquila, mostrar para a criança que numa próxima vez que for carregar o sorvete, que faça com mais atenção, transformando esse evento ruim num aprendizado, despertando a atenção da criança para uma postura proativa. Não é fácil, mas nós temos que parar de compensar e recompensar nossas crianças por comportamentos de melindre. Não podemos reforçar isso. Vocês conhecem o Isamitiba, falecido há alguns anos? O Isamitiba foi psiquiatra, educador, escritor. Tem umas frases muito legais para nossa reflexão. Ele fala assim, por exemplo, criar uma criança é fácil. Basta você satisfazer todas as vontades dela. Educar uma criança, aí sim é trabalhoso. Os filhos são como navios. A maior segurança para o navio é ficar no porto, mas o navio foi construído para navegar os mares. Outras frases de Samitiba. Você quer educar seu filho? Seja educado. E ser educado não é só falar licença e obrigado. Ser educado é ser ético, progressivo, competente e feliz. A educação não pode ser delegada somente à escola. Aluno é transitório, filho é para sempre. Então, o espírito com a sua herança milenar das construções, muitas vezes ruins no nosso passado, satisfação plena sem freios, encontra na infância um momento de ter novos direcionamentos. Então, esse velho hábito que o espírito tem, que nós trazemos, ele causou uma baixa tolerância
às nossas frustrações. E essa baixa tolerância, esse desejo de ter tudo para si, nos causa grande dificuldade em aceitar as ocorrências das leis naturais da vida. E essas ocorrências, elas nem sempre atendem o nosso eu, as nossas aspirações pessoais. Então, a reforma íntima, que é o título da obra que a gente também está usando como referência, essa reforma íntima, sem martírio, é fundamental para o crescimento espiritual, para o amor ao próximo, para ter empatia com o outro e você conquistar um estado de paz, de entendimento das necessidades do outro, de entendimento da coletividade. A reação do melindre é um tipo de herança do ser velho que reside em nós, que precisa ser transformado no nosso processo evolutivo. É hora de mudar essa conduta nossa, seja no adulto, seja na criança, e para isso a gente tem que entender que a necessidade de controle tem que ser transformada. Não existe um controle completo de nossas vidas. Podemos exercer algum controle, mas o controle total, ele cabe a Deus, cabe ao nosso Criador. A gente tem que entregar esse controle total, que é uma ilusão para nós, entregar a Deus, para evitar grande preocupação que às vezes carregamos, grandes conflitos e sofrimentos. Nessa obra que eu citei, Reforma Íntima Sem Martírio, da autora espiritual Hermance Dufaux, Hermance Dufaux trabalhou com Kardec, uma médium jovem, trabalhou com Kardec na época da codificação. E ela escreve para nós, em relação ao melindre, que a gente pode enquadrar em algumas personalidades o melindre do ser humano. O primeiro tipo de personalidade é o contrariado crônico. É aquele que não aceitou a própria reencarnação. É crônico, está o tempo todo contrariado. Traz impresso na sua aura a insatisfação. Não é aquele que envelhece e fica ranzinza, não. Desde sempre se sente contrariado em todas as suas realizações. Esse caso de grande contrariedade por muito tempo, ele pode levar o indivíduo a transtornos de natureza mental. É importante a nossa procura pela saúde, a gente buscar ajuda. Não só ajuda espiritual, um tratamento espiritual, uma água fluidificada, o passe, não só a saúde espiritual, mas também do corpo físico. Dependendo da situação que nos encontramos, temos que procurar o médico, fazer exames, talvez buscar terapia. Nós temos que usar de todos os meios. Não tenhamos receio, não tenhamos nenhuma resistência em buscar ajuda. Porque é através dos profissionais médicos da área de saúde que também chega para nós as bênçãos de Deus. Então, esse que eu falei foi o contrariado crônico. Também tem o colecionador de problemas. Esse está buscando o seu ajuste. Ele sente a limitação que carrega. Mas ele desenvolve muitos problemas. Tudo vira problema. Problemas que são reais e às vezes irreais. Lembra que eu comentei da fantasia que vai aumentando e fica persecutório? Vai aumentando, colecionando problemas. Porque ele tenta, esse colecionador de problemas, um controle sobre-humano sobre os fatos naturais. E controle é uma ilusão. Nós não temos o controle absoluto sobre nossas vidas. E por último, o terceiro tipo que a Hermance Dufaux nos explica é o adulto frustrado. A criança que foi mal orientada, que teve quase todos os seus desejos atendidos pelos pais. Ele tem ausência de limites e baixa resistência à frustração. É um adulto, mas que por dentro é uma criança que bate o pé e faz beicinho toda vez que o sorvete cai no chão. Foi a criatura impedida pelos pais de se frustrar. Protegido numa redoma de vidro, de cuidados excessivos, atrofiou-se. Ele não teve momento nenhum naquela época de enfrentar problemas infantis, muito mais na vida adulta.
Então é importante nós percebemos o trabalho da disciplina, de nós entendermos o nosso eu antigo e buscar uma renovação nesse mundo da regeneração. A libertação do melindre começa com a aceitação da vontade de Deus. Ora, falamos tanto de Deus. O que é Deus para nós? A doutrina espírita é a causa primeira de tudo. É o ser supremo, infinitamente bom, justo, amoroso. Se nós acreditamos de fato nesses princípios, por que não entregamos as nossas vidas a Deus, acreditando que Ele de fato cuida de nós? Que mesmo numa situação caótica que nos encontramos com a pandemia, que Deus está presente, atuando, que nós muitas vezes não compreendemos os caminhos, mas acreditamos e nos resignamos diante da sua vontade. Esse tipo de postura nos liberta do autocontrole sobre todas as situações. Porque um controle sobre algumas coisas é necessário, mas se você tenta controlar tudo, é impossível. Então, nos soltarmos um pouco no sentido que Deus vai cuidar de nós. Sobre as contrariedades do dia a dia que despertam em nós o melindre, nós sempre podemos utilizar o perdão. Primeiro, o perdão para conosco. Eu sou um espírito milenar, com construções muito antigas, muitas vezes construções em épocas de barbárie, de dor e sofrimento. De alguma forma, no processo evolutivo, é natural que eu tenha esse sentimento, que eu fique chateado ou revoltado quando alguém traz alguma informação, alguém me traz uma coisa que eu não gostei, uma contrariedade. Eu me perdoo, tudo bem. Isso ainda vai acontecer comigo por um tempo, mas Deus me ajuda a entender que isso é importante para o meu crescimento. Então, primeiro, a gente se perdoar diante de uma contrariedade, diante de uma frustração. Deus, me perdoa por estar assim com esse sentimento, eu quero mudar, me dá uma chance, me ajuda, Senhor, a eu deixar essa raiva e essa mágoa de lado. Me perdoe, Senhor, e que eu possa me perdoar. E depois, perdoar o próximo, aquele que foi o agente envolvido na situação que causou o melindre. Poxa, fulano falou isso comigo, eu não gostei. Mas o que o fulano está querendo dizer, né? O que o fulano está passando? Qual é a situação dele? Você tem empatia, perdoar o outro. Ele poderia ter falado diferente, mas o que ele falou, tá, tudo bem. Tem uma crítica construtiva, eu entendo, estou precisando melhorar essa parte, sim. E aí, com essa conversa para você mesmo, nos perdoando e perdoando o próximo, a mágoa, ela vai se desfazer. A gente vai se envolver com luz, como no caso do Chico Xavier. Então é importante nós alinharmos os nossos planos pessoais com a vontade de Deus. E para isso, a gente tem que se resignar. O controle absoluto não existe. Cabe a Deus guiar nossas vidas. E que Ele nos dê forças para transformar essas contradições, essas situações que nos deixam melindrados, contrariados, que nós possamos usar isso como ferramenta, como alavanca para um crescimento espiritual. Pela sua atenção, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, que Jesus possa, nesse momento, transmitir até nós o seu amor infinito pela humanidade, que nós possamos nos tocar dessa humildade, mas também força, energia de transformação. Que nós nunca nos calemos diante das ofensas, mas que diante dos melindres nós possamos encontrar uma postura
mais amorosa conosco e com o próximo, que nos permita a inteligência e mansuetude de crescermos como espíritos e como irmãos. Muito obrigado e até a próxima. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.